Gente, muito bom dia, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Débora. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí online, que está presencial, que vai assistir depois. Então, o que eu trouxe, como eu falei anteriormente, tem tudo a ver com o que a professora Débora apresentou, mas primeiro eu preciso falar, né, contar para vocês de que lugar eu falo. Então, eu sou o Jordan Lessa, sou um homem trans, tenho 56 anos, sou pai, sou avô, sou escritor, sou servidor público, sou tudo aquilo que a Débora falou na apresentação, mas assim, não foi fácil chegar até aqui, né? Hoje a gente fala das crianças trans, da infância trans, que é muito importante, mas a gente também precisa falar no envelhecimento trans, porque depois que João W. Nery nos deixou em 2018, a sensação de que não tem mais pessoas trans, homens trans principalmente, né, trans masculinos mais velhos, ela é muito forte. E isso não é uma realidade. Eu sou um dos mais velhos, mas há homens trans mais velhos do que eu. E aí eu vou contar para vocês rapidamente como é que eu cheguei nessa foto que está aí no início da apresentação, que ela é bastante emblemática, né? Ela mostra aqui um momento que para mim é de grande vitória, mas não foi fácil chegar até aí. Vamos lá. Bom, eu sou de 1967. Falando assim, parece que é longe a beça, né? Para mim parece que foi outro dia. E fui uma criança trans, né? A professora Débora fala, a gente não nasce com 18 anos. Eu falo sempre isso, eu não nasci velho. Só que naquela época a gente não tinha esse conhecimento, não se conhecia a palavra, não se tinha essa informação, né? Aos mais novos é importante dizer que tivemos uma época em que a gente não tinha internet, não tinha celular, que as coisas aconteciam do outro lado do mundo e a gente ficava sabendo aqui muito tempo depois. E às vezes, quando a gente ficava sabendo, as coisas não estavam mais nem acontecendo, já tinha acabado, né? E eu nasci nessa época, cresci nessa época, porque até os 9 anos de idade eu não sabia que eu não era um menino igual aos outros meninos, né? Porque assim, quando a gente é criança, a gente é só criança. A gente tem um jeito diferente, a gente é diferente das outras crianças, mas a gente não tem muito essa noção, porque tudo é brincadeira, tudo é liberdade, tudo é infância, tudo é inocência. E aí a gente andava sem camisa, jogava bola de gude, andava de carrinho de rolemã, né? Brincava de casinha, onde eu era sempre o pai na casinha, onde eu era sempre o construtor da casinha. Os meus pais tinham uma certa diferença no tratamento comigo, mas eu não tinha a menor ideia. Até que um dia, brincando com um primo, lá em Minas Gerais, a gente estava brincando na rua, se eu não me engano, era de carrinho de rolemã, e nós caímos, e no que a gente caiu, o short dele saiu. E aí, quando eu olhei para ele, a primeira reação que eu tive foi assim: ué, e o meu, quando é que vai crescer? Ali, naquele momento, eu tive a ideia de não ser um menino igual aos outros meninos, que até então isso não me passava pela cabeça. E aí começou uns questionamentos, né? Eu comecei a me ver diferente, a me sentir diferente. Na escola, eu não brincava com as meninas porque eu parecia menino. E não brincava com os meninos porque eu era menina. Então era um não lugar sempre, né? Quando tinha trabalho em grupo, muitas vezes a professora me chamava para fazer o trabalho com ela, porque na hora da escolha dos amiguinhos para formar o grupo, eu não era escolhido por ninguém, porque eu era muito diferente, né? Na época eu era o esquisito, eu era alguns nomes que hoje a gente vê como bullying, né? E que me causavam um grande sofrimento, o que acabava me afastando ainda mais de todo mundo. Em casa, também não era fácil. Eu vim de uma família, apesar de classe média alta. É engraçado quando a gente fala, né, classe média alta. Classe média, ponto. Mas a gente fala classe média alta porque é aquela pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, mora melhor, tem condições melhores, mas ainda não é rica, mas se acha, né? E classe média baixa é aquela que não tem tanto poder aquisitivo, não mora tão bem, é pobre, mas ela não sabe que é pobre. Então, classe média alta e classe média baixa tem essas diferenças para mim. E a minha família era essa, classe média alta, que morava na zona sul do Rio de Janeiro, num bairro de praia, né, Copacabana e tal. E eu, conversando com a minha mãe, perguntei para ela um dia assim: mãe, o que é masturbação? Na época eu tinha lido isso em alguma reportagem. E ela disse para mim que isso era uma coisa que mulher da vida fazia e me mandou para o quarto.
E eu fiquei, na hora que ela falou isso, eu falei, não, peraí, da vida não fazia a menor diferença. Mas o mulher foi o que começou a me incomodar muito. Né? E eu comecei a me sentir muito estranho, desconfortável, diferente. E eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar a respeito. Eu me lembro que a minha educação sexual toda, praticamente, veio de um livro que eu achei na lixeira do prédio, chamado Relatório Haidt. Ali falava tudo sobre sexualidade. E quando chega na parte que naquela época, né, a gente está falando dos anos 70, 80, era homossexualismo ainda. E aí eu comecei a ler a respeito e vi que algumas coisas pareciam com o que eu sentia, mas ainda não era aquilo. Depois eu encontrei alguns outros livros de Cassandra Rios, que era o pseudônimo de uma autora lésbica que escrevia contos, né, homoeróticos. E aquilo me incomodava porque parecia com alguma coisa, mas no final todo mundo sempre morria. E aí eu fiquei assim, poxa, quem ama é diferente, então o destino é sempre esse. Né? E como isso me incomodava cada vez mais. Até que um dia eu me apaixonei por uma menina no colégio e cheguei para minha mãe e contei para ela. Eu estou gostando de uma menina do colégio. Isso foi o suficiente para que eu fosse mandado para o quarto, só saísse de lá até a segunda ordem. A segunda ordem demorou 2 dias. Eu saía para tomar café, para tomar banho, para fazer as minhas necessidades, mas tinha que voltar para o quarto, porque eu estava de castigo. E ela nunca me perguntou nada sobre o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo, quem era a pessoa, nada disso. E 2 dias depois ela apareceu no quarto com uma tia, que era médica, e me disse que elas me levariam ao psicólogo. Saindo dali com elas, nós fomos realmente para uma clínica em Botafogo, aonde eu fiquei internado durante uma semana. E no final de uma semana eu não andava, não falava, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás, para tirar a língua eu tinha que enfiar o dedo para desenrolar. Dali eu fui transferido para uma segunda clínica que ainda existe até hoje, hoje tem nome de casa de repouso, para desintoxicar do que tinha acontecido nessa primeira. E fiquei ali por uns 3 meses. Saindo dali, eu fui para casa da minha mãe, que a relação já era péssima. Aliás, fui para casa dos meus avós, que a relação com meus pais já era muito ruim. Acontece uma série de outras situações aí que eu acabo fugindo de casa, volto para casa e fui atrás de uma namorada que morava num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles foram lá com uma viatura da polícia, me resgataram, me levaram para os juizados menores, da Presidente Vargas. Dali eu fui internado numa unidade socioeducativa para menores infratores, sem nunca ter cometido nenhuma infração. A minha infração foi ser diferente e amar igual. E dessa unidade para menores, eu passo mais algum tempo até que o Estado chama meus pais e diz para eles que não tinha motivo para eu estar ali, que eles estavam transferindo para o Estado uma obrigação que era da família, uma responsabilidade que era da família, e me mandam de volta para casa. E aí a vida já não tinha mais sentido com os meus pais, né? Era muito difícil viver ali debaixo de tanto castigo, de tanta opressão, porque eles não, de maneira nenhuma, me respeitavam, me aceitavam, me acolhiam, me amavam. E quando eu ouço um relato como esse da professora Laura, eu me emociono, porque a gente precisa disso, de mais famílias como essas, né? Para que não passem o que eu passei e que, infelizmente, muitos ainda passam nos dias de hoje. E voltando para casa, eu fui definitivamente expulso. A minha mãe botou para fora e eu passei a dormir nos bancos da praça. Né? Eu passei uns 2 anos em situação de rua, ali também em Copacabana. Eles passavam por mim, eu estava dormindo na praça Cerdevelo Correia, e depois eu fui para a praça 1º de Maio, em Bangu, que é um bairro da Zona Oeste, onde eu fui retirado das ruas por uma travesti, que me levou para a casa dela, me acolheu, e aí eu consegui dar um outro sentido na minha vida. Mas antes disso, eu me tornei mochileiro na época da situação de rua. Né? Eu saí de Copacabana com um grupo e fomos viajar e fomos para a Argentina. A gente não tinha nada a perder, não tinha nada para fazer. Lembrando que eu tinha 14 anos na época. Quando a professora Laura fala que a média da idade das pessoas LGBTs quando são expulsas de casa é 13 anos, foi exatamente a época em que aconteceu comigo.
E aí, com 14 anos, eu me junto com esse grupo e a gente vai para São Paulo, de São Paulo para o sul do país. Do sul do país, a gente atravessa a fronteira, a gente atravessa uma cerca, um riacho, sai na Argentina. Dentro da Argentina, a gente desce para Buenos Aires. De Buenos Aires, a gente vai para Olavarria. E depois a gente faz a viagem de volta, uns 3 ou 4 meses depois. E eu volto para o Brasil, é onde eu vou para Bangu. E nessa praça, 1º de Maio, e sou acolhido por essa travesti. Nesse meio tempo, eu já com 16 anos, eu sofri o que hoje a gente conhece como estupro corretivo. Não é coletivo, é corretivo. É aquele que um criminoso faz tentando mudar a sua orientação sexual, tentando mudar quem você é. E ele dizia para mim que o que faltava era um homem igual a ele para me fazer mulher de verdade. E queria me ensinar isso. E aí, lembrando que eu tinha 16 anos, pouco tempo depois, eu começo a me sentir muito mal e vou buscar ajuda da minha mãe, porque eu era menor de idade, era dependente do plano de saúde dela, e ela me leva no médico. No que ela me leva no médico, nós a gente fazendo um exame, porque achavam que eu estava com uma disfunção hormonal. Na primeira cena que a gente vê na tela do computador, naqueles computadores antigos, né, de tela grandona, de tubo grandão, foi a cena do meu filho, aquela cena clássica, né, do feto com o dedo na boca. Ela olha para mim e pergunta: você quer tirar? Eu pago para você fazer uma microcesárea e você tira. E naquele momento eu disse que não. É importante dizer que isso é uma decisão muito pessoal, que cada um sabe o que faz com o próprio corpo. Naquele momento eu já sabia que eu era adotado. Naquele momento eu pensei: essa é a única certeza que eu tenho nesse planeta inteiro, que alguém tem o meu sangue. Naquele momento eu não me lembrei da violência que eu passei. Eu pensei na vida que eu estava gerando. E aí eu disse que não e decidi levar a gestação adiante. Eu já estava com 21 semanas de gestação, o que corresponde, se eu não me engano, a 5 meses. Então, para mim, era impensável tirar aquela vida, que já estava tão adiantada, né? E aí meu filho nasce, ela me leva para casa dela, para que eu fizesse pré-natal, fizesse acompanhamento do final da gestação. E meu filho nasce, e quando ele tem 4 meses, ela, ela dá um jeito e acaba me tirando ele. Ela me bota para fora de casa de novo, e eu arrumo as coisas dele. Quando eu estou saindo com ele pela porta, ela toma ele dos meus braços e diz para mim que você vai, meu neto fica. Me apresenta um papel onde me obriga a escrever que eu não tinha condições morais e financeiras para educar o meu filho. Lembrando que aí eu tinha 17 anos, meu filho nasceu 1 mês e 1 dia após eu completar 17 anos. E eu sou obrigado a escrever nesse papel que eu não tinha condições morais e financeiras para ficar com ele, que daquele momento em diante eu estava abrindo mão de ficar com meu filho e deixando ele aos cuidados dela. Aí ela me faz assinar, me toma ele, eu viro as costas e vou embora. Completamente desorientado, completamente sem saber o que fazer. E aí eu passei a trabalhar em tudo que você puder imaginar. Eu fui flanelinha, camelô, né? Fui tentando de alguma maneira melhorando uma condição de vida. E aí eu tinha esse pensamento de fazer o contrário, né? Acho que o que me move muito é isso, é fazer o contrário. Eu jamais, eu não queria que aquilo que minha mãe falava a meu respeito, que ia dar errado, né? Que eu era uma aberração, que eu tinha tudo para ser um marginal, eu não queria dar esse gosto para ela. E saber do meu filho, isso potencializou muito, né? Quem tem filho sabe que a gente pensa muito nisso. Então eu precisava me manter de pé, me precisava me manter íntegro. Eu queria que meu filho tivesse as melhores referências a meu respeito e que aquilo tudo que minha mãe falava a meu respeito, ele visse que não era verdade. E assim eu vim trazendo a vida até os meus 33 anos, quando eu faço concurso para a Guarda Municipal, meus 30 anos, eu acho. Foi em 97. Eu faço concurso para a Guarda Municipal e consigo passar e sou guarda até hoje. E aí, dentro dessa situação toda, na guarda, sendo sempre uma pessoa diferente, sendo visto sempre como um diferente, eu fui um adolescente diferente, um adulto diferente.
e sem ter um não lugar. Quando foi em 2013, numa palestra do João W. Nery, eu, escutando a história dele, eu me reconheço nela. E aí, para mim, foi um grande reencontro. Né? Porque antes, assim, visto como uma pessoa, uma mulher lésbica, né, masculina, no meio lésbico eu não era bem visto, bem chegado. Porque elas olhavam para mim e falavam assim, mas não precisa ser tão masculino assim. Mas eu não sabia ser diferente. Eu falei, tá, como é que é ser diferente? Então eu não era bem aceito ali. Teve um momento em que eu falei, pô, a partir de hoje eu sou só Jô, que sempre foi meu apelido, e não quero mais estar encaixado em lugar nenhum, porque eu não me encontro. Até conhecer o João e conhecer e ouvir pela primeira vez a palavra transexualidade. Eu fiquei de 2013 a 2015 estudando, pesquisando a respeito, tentando me entender. Em 2015 eu começo meu processo de transição, que é o que a gente chama de transição tardia. Né? Eu comecei aos 46 anos. Aos 46, 47 eu fiz a esterectomia e mudança de prenome e gênero. E comecei a fazer o acompanhamento hormonal. Hoje eu estou com 56, são 10 anos nessa trajetória. E de lá para cá eu venho estudando, venho escrevendo, venho fazendo muita coisa, como a Débora falou no início. Bom, esse sou eu. Para chegar aqui nessa foto, isso foi em 2016, onde eu conduzi a tocha olímpica representando a Prefeitura do Rio, a Guarda Municipal, como sendo, né, um homem trans pelo projeto Gêmeos Sem Preconceito, que eu havia acabado de lançar na Guarda. Deixa eu ver se eu consigo passar a tela. Bom, agora que vocês já sabem de que lugar eu falo, né, de tudo que eu passei para chegar até aqui, porque algumas pessoas olham o Jordan e falam assim, ah, é um lugar de privilégio, reconheço meu lugar de privilégio, né? Uma leitura social masculina, branca, nessa sociedade patriarcal e machista. Então, mas eu também falo muito que é importante reconhecer esse lugar de privilégio. Mas o que, que eu faço com ele? Né? Para onde eu levo? Eu aprendi com Djamila Ribeiro que lugar de fala não exclui que você fale quando você não ocupa o lugar. Pelo contrário, lugar de fala é quando você reconhece que você é a partir de onde eu estou, eu posso falar, não me colocando no lugar do outro, mas também não deixando de falar, porque é pior não falar do que se colocar a partir de. E aí eu trouxe para a gente correr um pouquinho por causa do horário, um pouquinho de letramento, um pouquinho de alguns nuances, né? Que é o letramento e nuances LGBTQIA+, que as pessoas têm muita dúvida sobre muita coisa. Vamos lá. Todo mundo sabe que, né, LGBTQIAP+, lésbica, gay, bissexual, transgênero. Aqui é importante falar, dentro da letrinha T, de transgênero, que é uma transição de gênero, é uma palavra guarda-chuva. Né? Ali a gente tem os homens trans, as mulheres trans, as travestis, as pessoas não binárias. A gente tem uma quantidade de pessoas embaixo desse guarda-chuva transgênero imensa. Isso é muito bom, é importante lembrar. O queer, eu reconheço que a gente não tem ainda muito aprofundamento para falar sobre ele, mas é uma pessoa que está se reconhecendo, que está em transição, que ela não está presa a nenhuma das convenções que a gente conhece. Intersexo, como a professora Laura falou, são pessoas que não é intersexo, é importante lembrar, que não é uma orientação afetiva sexual e não é uma identidade de gênero. Intersexo é uma condição. Tá? Aqui na letrinha, o lésbica, gay, bissexual e assexual, pansexual são orientações afetivas sexuais. O T é identidade de gênero e o I é condição sexual. Tá? Assexual, importantíssimo, não é assexuado. Eu já ouvi muitas pessoas falando assexuado. Né? É aquela pessoa que ela pode até se apaixonar, mas ela não tem a necessidade de ter relações sexuais. Pode até ter esporadicamente ou não ter vontade nenhuma, mas isso não impede que ela se apaixone. E pansexual são pessoas que se relacionam independente de identidade de gênero e orientação afetiva sexual. Inclusive tem uma história muito famosa que tinha um roqueiro muito pancadão, o Serguei, que morava numa cidade próxima aqui a mim, em Saquarema, que uma vez ele deu uma entrevista dizendo que ele era pansexual porque ele fazia sexo com a bananeira. Não é isso, tá, gente? Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Serguei nos prestou aí um grande serviço.
E o mais é tudo aquilo que ainda está por vir, ou aquelas pessoas que ainda não reivindicam uma representação dentro dessa sigla, que é importantíssima. Né? Eu ouvi uma pessoa falando para a professora Laura que não tinha conhecimento ainda sobre o gênero fluido. Então, gente, em Nova York já existem oficialmente 56 tipos de gênero. Para vocês terem uma ideia. A gente está aqui discutindo, né? Masculino, feminino, não binário, aí entra o não fluido, aí entra uma coisinha ou outra e a gente vai se espantando cada vez mais. Mas em Nova York já se fala em 56 tipos de gênero. E é isso, né? A sigla. Quem são as pessoas trans? É o beabá para que a gente não se esqueça. Transexualidade não é transtorno mental, né? Isso desde 2018, que foi oficializado, retirando do CID-10 o F64, que era o que nos representava lá, né? E aí tem uma história muito interessante, porque, assim, primeiro, o Brasil ainda não está utilizando o CID-11, por uma questão, se não me engano, de tradução. Ela já está valendo desde 2018, mas até agora no Brasil ainda não. Quando a gente pede lá a receita para poder fazer a aquisição do hormônio, o médico geralmente coloca o CID-F64. Quando não, ele coloca um outro CID parecido, mas o CID-11 ainda não está sendo usado. Que aí no CID-11 a gente cai para a incongruência de gênero, que é assim que está lá. E aí tem uma história interessante só para vocês saberem como é importante essa mudança. Vocês sabem que as empresas, elas têm uma cota para pessoas PCDs. E eu tenho um amigo de Minas Gerais que era um lanterneiro fantástico, trabalhava numa empresa de ônibus. E quando ele resolve fazer a cirurgia da retirada da mama, ele obviamente ficou 15 dias afastado, levou o atestado médico, e no atestado o CID era o F64. E o que a empresa fez? Colocou ele na cota PCD, porque o CID era de transtorno mental. Então é muito perigoso manter esse F64. E aí, quando a gente pergunta, né, quem são as pessoas cisgênero, é muito legal, porque você pergunta assim: você sabe quem é uma pessoa cisgênero? E as pessoas dizem que não. Isso vem diminuindo, né? Hoje já tem muita gente que já sabe. E eu costumo dizer que quem não sabe é porque é. Então, se você não sabe o que é uma pessoa cisgênero, muito prazer, você é uma pessoa cisgênero. Porque ser cis em relação a trans. Tá? Eu gosto de dizer que esse prefixo cis vem do latim, que significa do mesmo lado. Vamos lembrar de Cisjordânia, Cisplatina, para não esquecer mais. É aquela pessoa que nasceu e disseram: olha, é uma menininha ou é um menininho, ele cresce e está confortável nessa condição e não tem nenhuma questão quanto a isso, então ele é uma pessoa cis. Já uma pessoa trans é aquela que transcendeu. E aí a gente pode lembrar de transatlântico, né? É aquela que transcende o gênero, que ao nascer disseram é uma menininha, é um menininho, mas que ao crescer ela não se sente confortável nessa condição. E como bem lembrou a professora Laura, isso pode acontecer em qualquer época, em qualquer fase da vida, desde criança, na adolescência, a fase adulta e na fase mais idosa. Aí eu há pouco tempo atendi uma pessoa que chegou para mim, um senhorzinho, eu pensei que ele fosse falar do netinho, eu pensei que ele fosse falar do bisneto, e eu me surpreendi quando ele falou para mim assim: eu ouvi uma palestra sua e queria tirar uma dúvida, porque eu sou igual a você, só que ao contrário. Aí eu, igual a mim, mas ao contrário, ele é, eu sou igual a você, só que ao contrário, eu me sinto uma mulher. Aí eu fiquei emocionado com aquilo, e para completar, ele falou assim: a minha pergunta é: eu tenho 61 anos, você acha que dá tempo de fazer uma transição? E eu respondi para ele: olha, vou ser muito sincero contigo. Se eu tivesse um único dia na vida para tomar uma decisão de ser quem eu sou de verdade, eu faria. Então, assim, nós idosos também existimos, estamos por aí. Orientação afetiva sexual é por quem a gente se apaixona, por quem a gente sente atração. Né? Então, é muito simples de entender. Identidade de gênero, como a pessoa se identifica, que
importante dizer, identidade de gênero todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Não é uma coisa especificamente trans, não. Somos todos nós. Identidade de gênero é que é importante falar que orientação sexual são dimensões diferentes, que não se confundem. Por quê? Identidade de gênero é como eu me sinto, como eu apresento, como eu quero ser lido socialmente. Orientação afetiva sexual é aquilo que eu sinto, por quem eu me atraio. Só vocês terem uma ideia. Eu sou um homem trans. E algumas pessoas acham que quando você fala assim, eu sou um homem trans, então nos comparam a lésbicas. Né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí confunde quando você fala assim, eu sou um homem trans, sou gay. E aí você está casado com um homem cis, que agora vocês já sabem o que é. E aí as mentes que ainda não conseguiram entender perguntam assim, mas como é que pode, né, vulgarmente falando? Era uma mulher que agora é um homem, mas se relaciona com outro homem. Então por que fez a mudança? Porque é identidade de gênero. É como eu me sinto confortável no meu corpo, né? É como se eu estivesse calçando, vestindo este corpo de uma forma confortável. E esse conforto me dá a liberdade de amar quem eu quiser. Essa é a grande diferença. Por isso nós temos homens trans e homens cis, independente das suas identidades, podem ser hétero, homo, bi, assexual e o que mais vier. As mulheres trans, as mulheres cis, a mesma coisa. Né? Eu tenho amigas que são mulheres trans, que é um casal lésbico. Eu tenho amigos que são homens trans, que são um casal homoafetivo. Então, assim, não tem uma coisa a ver com a outra. Eu sou um homem trans, hétero, né? Antes, lido como lésbica, eu gostava do gênero feminino. Hoje, enquanto homem trans, eu continuo gostando do gênero feminino. Certo? Até aí? E a expressão de gênero? Vou andar um pouquinho mais rápido, porque eu sei que daqui a pouco a Débora vai estar falando para eu correr. E a expressão de gênero também é muito bacana a gente pensar. Então, que identidade de gênero é como a gente se vê, como a gente se sente, como a gente está sendo lido socialmente. Orientação afetiva sexual, por quem a gente se apaixona, por quem a gente se atrai. Né? Eu não gosto de falar sexo biológico, eu gosto de falar anatomia dos genitais, porque o corpo todo é biológico. Se a gente parar para pensar bem, né, a língua é biológica, o nariz é biológico, o olho é biológico, tudo é biológico. Mas as pessoas gostam de frisar assim, sexo biológico. E se não for? E se não tiver? Né? A ciência nos mostra que existem mais de 40 possibilidades de configurações cromossômicas. Algumas são vistas como anomalia, mas é uma configuração. Por exemplo, em uma das minhas últimas apresentações, alguém que estava assistindo pediu a fala para me contar uma coisa muito interessante, quando eu estava dizendo que não são os meus órgãos genitais que determinam quem eu sou. Muito pelo contrário, sou eu que determino a função deles e como eles são. E aí, quando eu estava falando isso, essa pessoa pediu a fala e falou assim, Jordan, eu quero te contar uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que ele nasceu sem os genitais. Aí eu, como assim? Me fala mais sobre isso. Porque eu não conhecia, não tinha tido essa reflexão ainda. Ele nasceu como o bonequinho do Ken e da Barbie, que são lisos. Eu falei, tá, mas primeiro que ele tá vivo, né? E você está me dizendo ele, então ele se reconhece do gênero masculino, sim. Curiosidade íntima, né? Como ele faz para urinar? Bom, a medicina, né? Os médicos fizeram uma sonda da bexiga para o exterior e é por ali que ele urina. E como ele se reconhece hoje? Ele é um homem, já está na idade adulta, namora uma menina e sem problema nenhum a vida deles. E aí eu achei fantástico esse relato dessa pessoa, eu fui pesquisar a respeito, inclusive, porque assim, ele não tem genital nenhum. E ele se reconhece como um homem, namora uma mulher, tem uma vida adulta saudável, né? Dentro das possibilidades dele, completamente normal. Então, se ele não tem genital e são os genitais que determinam quem nós somos, ele não se sentiria nada, né? Então, assim, tem outras configurações que fazem que a gente seja quem a gente é. Isso é muito importante. E tem casos, né? Na questão do intersexo,
como também a professora Laura lembrou, o meu grande amigo Amiel Vieira, né, que só descobriu ser uma pessoa intersexo aos 33 anos, e ele já se sentia uma pessoa diferente, ele se reconhece homem trans, e depois dele se reconhecer como homem trans é que ele descobre que ele era uma pessoa intersexo, sofreu uma cirurgia, que é o que a Bray luta para que deixe de acontecer, que essa sim é uma mutilação, aonde tiraram dele a possibilidade de ser quem ele era. Né? Para quem não sabe, na medicina existe uma régua, que, se eu não me engano, chama-se falômetro, que mede o tamanho dos órgãos genitais de uma criança. Se ele alcança tantos centímetros, é um pênis. Abaixo daquilo, é um clitóris. E isso aconteceu com a Miel. Ele ficou abaixo da medida. Julgaram como clitóris. No entanto, ele era um homem cis com micropênis, porque hoje ele tem próstata. Hoje, depois de ter passado por tantas mutilações, ele é um homem trans, mas as coisas não precisavam ser dessa forma. E tem uma grande amiga também, Laura, Laura Freitas, que é uma mulher trans do Espírito Santo, que gestou a própria filha. Ela é o intersexo XXXY em perfeição. Ela tem vagina, pênis, útero, próstata, trompa, ovário, seio. Ela tem os dois gêneros no mesmo corpo. O ruim é que ela não foi operada, ela cresceu dessa forma no Espírito Santo, sempre houve interesse por homens, ela gestou e ela não conseguia fazer a mudança do nome dela, que ela foi registrada como menino, então ela não pôde registrar a própria filha, porque seria nome, não tinha o nome da mãe para botar na certidão. E ela também passou por uma cesárea ainda tendo pênis, porque ela não conseguiu fazer nenhuma dessas mudanças antes do nascimento da filha. Então ela teve que esperar para registrar a filha e teve essa questão da gestação, da gravidez e do parto bastante complicada. O que tudo poderia ter sido muito, muito mais suave se tivéssemos leis, se tivéssemos entendimento para impedir tanto sofrimento na hora do parto. Mas agora isso tudo está resolvido. O problema é que a gente tem que sofrer muito para resolver, né? Então, esse é o que eu falo em relação à anatomia dos genitais. E o que a gente fala de expressão de gênero é que, às vezes, a pessoa performa um gênero e que não necessariamente significa alguma coisa. Por isso é importante sempre perguntar como você se identifica, né? Como você quer ser chamado ou chamade. Eu ainda tenho muita dificuldade com essa coisa da linguagem neutra, mas eu procuro usar, então, substituições, como pessoas. Quando eu chego em algum lugar, eu bom dia, pessoas, bom dia a todas as pessoas. Se tem dificuldade de falar o ele, dele, ele, dulo, dele, então procure modificar um pouquinho. Quando a gente fala da expressão de gênero, é importante que eu me lembro sempre de uma frase que é bastante ruim, a gente não pode dizer que é piada, que quando fere o outro não é piada. Que antigamente se falava muito assim, não sei, essa Coca-Cola parece Fanta. Hoje isso é crime. Vamos adiantar um pouco mais. Nome social. É o nome pelo qual pessoas trans se identificam e têm o direito de serem identificadas e não deve ser confundido com apelido, tá, gente? Apelido é uma coisa, nome social é outra. Qual a importância do nome social? O que muda e todos podem usar? Bom, a importância é que o nome social é aquele que a pessoa escolhe para que ela seja identificada socialmente, né? E ele hoje já temos decretos, leis que possibilitam a inclusão do nome social nos documentos. Ele acontece antes da pessoa retificar, porque tem pessoas que não podem fazer a mudança, vão usar sempre o nome social. O que muda? Nada, porque os números do documento da gente não muda. Se mudasse números do documento, seria falsidade ideológica. Números do documento não muda. Eu até falo para as pessoas que o SPC, o 011, vão continuar te ligando. Todos podem usar? Todos. Nome social qualquer pessoa pode ter. E qual o amparo legal para essa inclusão? O amparo legal é o Decreto Federal 8727, de 28 de abril de 2016. Esse amparo legal, que é de uma lei de um decreto federal, é que faz com que tenhamos inclusão no título de eleitor, no CPF e outros documentos. Retificação de prenome e gênero. Esse sim.
É a mudança oficial de nome e gênero nos documentos. Deixa de ser o nome social. Muda tudo, inclusive no documento? Não, só muda o prenome. Até para mudar o sobrenome, aí já entra uma outra questão jurídica. Porque, por exemplo, uma mulher trans que antes no nome masculino tinha neto, filho, júnior, vai precisar trocar o prenome e também esse pedacinho do sobrenome. É uma outra questão. E se precisar de algum momento provar a mudança? Tranquilo, existe uma certidão de inteiro teor, que é um documento onde vem dizendo fulano de tal, nascido no ano tal, do sexo tal, a partir de tal ano, da data tal, passa a se chamar X do gênero Y. Então, essa certidão de inteiro teor, que algumas pessoas acham que não é importante, é. Ontem, inclusive, eu fiz uma palestra na Procuradoria-Geral do Município do Rio, e o procurador estava dizendo que o direito, em algum momento, pode pedir, te exigir que você volte nesse passado. Então, para quem estiver assistindo, aos mais novos, eu queria deixar uma dica muito importante, que diz que esse conselho é bom, a gente não dava, vendia, né? Não joguem fora a sua identidade passada, né? Porque em algum momento a saúde, o direito pode exigir que você volte nesse passado. Não existe falecida. Procurem ressignificar isso de uma maneira que você veja que, como eu faço, né? Eu vejo que tudo que eu passei, e que não foi pouco, aquilo ali é só um pedacinho da história, é que constitui o Jordan que existe hoje. Então, não existe a falecida, não existe uma outra pessoa, somos a mesma pessoa, porém numa nova versão. Eu tenho aqui na minha casa uma pasta, escrita assim, pasta da transição. Nela eu tenho todos os meus documentos anteriores, identidade, CNH, carteira de trabalho, tudo. Porque a minha retificação de prenome e gênero foi ainda na época que era um processo judicial. Demorou 3 anos para acontecer. Então, se em alguma emergência precisarem comprovar que o Jordan é aquela pessoa que em algum registro anterior, eu tenho tudo aqui guardado. Então, isso é muito importante. E todos podem fazer a mudança de prenome e gênero? Não. São informações que poucas pessoas falam. Nem todo mundo pode. Por exemplo, há casos de homens trans que fizeram a transição do feminino para o masculino, é bom reafirmar sempre, e perderam pensão que o pai era militar. Porque a pensão é para filhas de militares e não para filhos de militares. E quando você faz a transição do feminino para o masculino, você perde direito a essa pensão, que inclusive você tem que se alistar. Tá? Nós todos temos que ter o alistamento militar. Infelizmente, o contrário não acontece, né? Porque seria ótimo se as mulheres trans, já que é para filhas, ao fazerem a transição do masculino para o feminino, passassem a receber pensão dos pais que seriam militares. Isso não acontece. Mas a baixa no alistamento militar elas precisam dar. E aí nós temos algumas pontuações aqui, que é do cartório, esqueci o nome da Associação Cartorária, do STF, que de 2018 a 2021 foram 6.123 mudanças de nome e gênero em cartório. Tá? E tem os percentuais aqui, eu não gosto muito de ficar lendo estatística, é só para vocês terem uma ideia. A população trans no Brasil, cerca de 2% da população autodeclarada trans ou não binário. Ou seja, já estamos em 2%, não somos poucos. Não binário é 1,19, trans 0,69. Marcos jurídicos, eu acho importante a gente falar sobre marcos jurídicos, que a gente faz uma contextualização no tempo, né? Em 17 de maio, deixa de considerar a homossexualidade como doença, em 1990. 2011, o STF reconhece a união estável. 2013, o CNJ legaliza o casamento homoafetivo no Brasil. 2018, o STF autoriza a retificação de prenome e gênero sem processo judicial, o que significa que você não precisa de fazer acompanhamento hormonal, não precisa de cirurgia, não precisa de absolutamente nada, é ir no cartório e autodeclarar: eu sou uma pessoa trans, ou transfeminino, ou transmasculino, e pedir a mudança da sua certidão de nascimento.
Então, a gente vai se deparar cada vez mais com essa questão, porque hoje nós temos uma nova geração que já entendeu que o seu corpo, você não nasceu num corpo errado. O seu corpo é o seu corpo e você tem direito de utilizá-lo da forma que você quiser. Então, já tem muitos mais novos que estão fazendo retificação de prenome e gênero. Nós vamos nos deparar com uma pessoa que tem um fenótipo, né, dito feminino, e ela vai se apresentar como João. E é João, na documentação, é João que ela vai ter que ser tratada, os encaminhamentos vão ser feitos dessa forma. Na realidade, ainda tem muita coisa para acontecer nesse sistema, né? Porque está todo mundo pirando o sistema. 2019, o STF suspende que psicólogos ofereçam terapias de reversão sexual. Isso está na resolução 001 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, e em 2019 o STF entra naquela questão da cura gay. 13 de junho, o STF iguala a LGBTfobia ao crime de racismo, 13 de junho de 2019. Inclusive, agora, em janeiro de 2023, nós temos uma nova lei, 14.532, que ela torna inafiançável o crime de racismo, consequentemente, o crime de LGBTfobia. Vale a pena vocês procurarem. Em 2020, 8 de maio, o STF anula restrições à doação de sangue por homens gays, LGBT em geral. Ontem eu fui com uma turma aqui de Maricá para levar para doar sangue lá no UP, Hospital Perdeneste, no Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa importante que não está aqui nesse marco jurídico. Ontem eu estava debatendo isso com o pessoal da Procuradoria, poucas pessoas sabem, mas uma pessoa que se identifica como sendo não binária, aqui no Rio de Janeiro nós já temos certidões de nascimento, aonde no lugar do sexo deveria estar escrito gênero, né? Está lá, não binário. Porém, é preciso explicar para esta pessoa que nos sistemas o sexo anterior, o gênero anterior, vai continuar aparecendo. Por exemplo, João resolveu se chamar Maria. Né? Ou então, deixa eu ver um nome que seja Eli. Eli é um nome que não tem gênero. Tanto pode ser masculino como feminino. Então, Eli, do sexo não binário, vai estar na certidão de nascimento. Porém, não existe no sistema, principalmente Receita Federal, onde a gente faz o nosso CPF, não existe não binário. Então, se Eli era do gênero masculino, nos sistemas todos vai continuar aparecendo gênero masculino. Se ele era do feminino, em todos os sistemas vai continuar aparecendo gênero feminino. Isso é muito importante a gente falar para as pessoas que estão fazendo retificação, que querem fazer ou que pensam em fazer, porque não vai mudar. Vai ser uma outra luta até que isso aconteça. Bom, essas são as capas dos meus livros. Aqui tem onde vocês me encontrarem no Instagram, @jordanlessa, lá no meu site, jordanlessa.com.br, e esse número é do meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, ele é um WhatsApp de trabalho. Esse, o Eu Trans, foi o que eu lancei em 2014, o Quem Somos foi 2018, o Missão Vencer foi 2020, se não me engano, ou 2021, e o Diversidade e Inclusão foi 2022. Né? Destes todos, e tem muito mais, inclusive os livros que a professora Laura mostrou, lá tem o Vidas Trans. O João me cita naquele livro. Né? No Viagem Solitária, que ela também mostrou, que foi relançado, eu tenho um texto lá no livro dele. Esse Diversidade e Inclusão ficou 3 semanas, ou 6 semanas, uma coisa assim, na lista dos mais vendidos. Ele é voltado para a questão de empregabilidade. E agora, na Bienal do Rio, que vai acontecer entre 1º e 10 de setembro, eu pretendo relançar o Missão Vencer repaginado, com algumas novas informações. E aí, eu conversei com a Débora e falei, Débora, estamos num momento de muita dificuldade, porque as gráficas aumentaram muito os seus valores. E esse número de telefone, para quem quiser achar que fica legal, me dá uma ajuda para a gente fazer esse lançamento na Bienal, eu já fico muito grato. O telefone do Pix colaborativo é esse aí. Tá bom, gente? Bom, era isso. Vamos interromper aqui a tela. Vamos voltar. Onde estamos? Bom, voltamos, né? Gente, era isso. Eu acho que eu consegui fazer dentro do tempo, 50 minutos.
E estou aberto aí para as perguntas, caso vocês tenham algumas. Jordan, muito obrigada pela sua participação incrível, que história de vida riquíssima, riquíssima, impressionante, emocionante. A gente ficou aqui arrepiado de ouvir sua história e de perceber a sua força e persistência e coragem. Eu sinceramente não posso nem imaginar o que seja passar por tudo isso que você passou desde uma idade tão cedo, né? Desde uma pré-adolescência. Eu vou abrir para perguntas aqui da plateia, mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta antes aqui, tirando uma dúvida com relação ao que você mencionou do intersexo e também com relação a essa questão da pessoa não binária. Essas duas questões, elas estão interrelacionadas ou não? Ou seja, a pessoa que está na condição intersexo, ela, pelo que eu entendi, ela não necessariamente se entende como uma pessoa não binária, não é isso? Eu entendi corretamente? É exatamente isso. A não binariedade é uma situação e a intersexualidade é outra situação. Não estão interligadas. Né? Uma pessoa ela pode simplesmente não se sentir representada em nenhum dos dois gêneros. Ela não precisa ter que performar um gênero masculino ou feminino. Então, assim, é uma pessoa não binária, mas isso não tem nada a ver com a questão de ser intersexo. É importante lembrar sempre que intersexo é uma condição, não é uma orientação nem uma identidade. Intersexo, então, seria uma condição física, né? E a questão da não binariedade já é uma questão do gênero mesmo, de como a pessoa se sente, não é isso? Exatamente. Então, eu não diria intersexo nem uma condição física, né? É uma condição sexual. Porque são várias possibilidades da intersexualidade. A pessoa pode ter uma questão física, pode ter genitália ambígua, ela pode ter uma questão interna de órgãos ambíguos, ela pode ter questões cromossômicas. São várias por isso que são várias nuances. Né? Cada uma dessas letrinhas e os seus nuances é isso, porque nada é fixo. Aquela mulher lésbica, ela pode ser cis ou trans, então a letrinha é o L, mas o nuance é, ela pode ser cis, ela pode ser trans, ela pode ser branca, ela pode ser negra, ela pode ser indígena, e aí cada um desses nuances tem uma sobreposição de vulnerabilidades ou não. Né? Que assim, a gente acha que também tem isso, nem tudo é sofrimento, algumas coisas a gente consegue ressignificar e ver com um outro posicionamento. Mas é muito importante pensar, e aí eu volto de novo, né, na questão do lugar de fala, que não tem como a gente falar de orientação, de identidade, LGBTQIAP+, sem lembrar sempre do recorte racial e do recorte de gênero, porque é a sobreposição de vulnerabilidade diante dessa pirâmide social que a gente vive. Né? Eu, quando me coloco nesse lugar do homem branco, hétero, eu desço dele para dizer: não, eu não quero ocupar esse espaço. Eu não posso estar nesse espaço com a história de vida que eu trago. Isso às vezes é muito polêmico no meio dos transmasculinos, porque eles acham que essa história tem que ficar lá atrás. E eu não penso dessa forma. Né? Eu aprendi muito isso com o João. Eu tive a honra, o privilégio, a sorte de conviver muito próximo do João, de estar na casa do João. Hoje eu me sinto órfão de não ter o João por perto para poder tirar as minhas dúvidas enquanto um transvelho. Né? Porque eu estou envelhecendo e não tenho em quem me espelhar, que era ele. Enquanto isso, os meninos estão se espelhando em mim e às vezes eu não tenho em quem me agarrar. Essa é a grande realidade. Mas eu aprendi muito isso. Eu não tenho como deixar 48 anos de uma leitura feminina numa sociedade machista e patriarcal como a nossa, né, de ter passado por tanta violência e não falar na questão transfeminista, e não falar na questão da violência de gênero, e não falar na questão que as mulheres passam.
né? Eu, como tenho um convívio, eu ouvi uma frase, eu acho que foi do Lulu Santos, que ele fala, né? Trago em mim o sangue do açoitado e do açoitador. Mas o sangue do açoitado em mim, eu acho que fala mais alto, porque eu preciso sempre falar da pauta antirracial, da pauta antirracista. Então, se a gente coloca nessa situação dessas letrinhas todas, né, que é o letramento, a gente leva a pauta racial e a pauta de gênero, são os nuances que vão agravando as vulnerabilidades. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas situações. Eu estava aqui também pensando com relação ao que você disse, né, dos documentos e como em alguns sistemas a única opção é selecionar feminino ou masculino, né, não há opção, outras opções de gênero, né. Eu sempre me questiono muito quando eu me deparo com isso, e não só com isso, como também as opções de cor, né, e eu fico pensando, somos todos pessoas, né, que diferença faz eu marcar aqui qual é a minha raça, entre aspas, né? Eu acho que só tem raça humana, mas a diferença faz eu marcar aqui qual é a minha cor ou qual é o meu gênero, né? Acaba que fica parecendo, se você vai para um emprego, por exemplo, para uma escolha de um concurso, fica parecendo que isso vai ser levado em consideração quando você é obrigada a dizer, né? Não sei, é uma coisa que me incomoda bastante. E quem sabe, daqui a um tempo, isso desaparece, né? Você não precisa mais ficar dizendo qual é o gênero, qual é. Somos todos pessoas que estamos ali naquele momento nos inscrevendo, né? Ou nos registrando para alguma coisa específica que está aberta para pessoas. Geralmente é assim, a não ser que seja algo muito específico, né? Para um determinado gênero, algum evento, alguma coisa mais. Eu acho que cada vez menos a gente vai ter essa especificidade, porque a ideia é abrir e incluir sempre, né? Vou passar aqui ao Campelo a pergunta, Jordan. Oi, Jordan, tudo bem, meu querido? Como é que tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, de perceber, até porque é sutil mesmo a diferença, né? Entre o não binarismo e ser gênero e ser gênero fluido. Como é que a gente pode aí explicar um pouquinho mais para as pessoas a diferença entre os três, né? E o que limita, né? O que define cada um deles, se você puder falar para a gente, tá bom? Achei ótima a tua pergunta, mas é sempre bom lembrar que eu não posso dizer pelo outro. A gente tem que perguntar para o outro. Então, assim, o fluido, a gênero, eu não tenho como fazer essa identificação. Eu tenho sempre que perguntar como você se identifica. Por isso a gente tem falado, né? Em todos os formulários que as pessoas colocam, agora algumas pessoas têm colocado homem trans, mulher trans, travesti, parará, outros, que é como se, né? Eu acho que seria melhor se colocasse assim, como você se identifica, ponto. Mas como ainda não tem esse conhecimento para todo mundo, é necessário elencar um por um. Mas é importante perguntar sempre como, por que aquilo, da expressão de gênero. A gente pode achar que tal pessoa se enquadra na letrinha X, né? Na letrinha qualquer. Mas e se não for bem assim? Então, para não incorrer no equívoco da expressão de gênero, nos levar a pensar algo, é importante sempre perguntar como você se identifica. E aí ela pode falar qualquer um dos 56 gêneros que eu falei, que a gente não tem noção de muito deles. E aí a gente fala assim, ok, você pode até não entender, mas é ok. Então é muito difícil de dizer, fulano é assim, esse gênero é assado, porque só a pessoa pode falar. Eu queria só complementar o que a Débora falou antes, a questão das identificações, né, do porquê. Eu também oro muito para que um dia nada disso seja possível, seja preciso. Provavelmente não vai ser para a minha geração e, quiçá, para a próxima, né? Mas a gente já avançou bastante. Porque, assim, qual a razão dessas identificações de raça? Porque, por exemplo, na saúde, existe uma coisa chamada anemia falciforme, que ela atinge especificamente a população negra. Né? Nas questões, por exemplo, de homens trans, mulheres trans, que precisam de especificidades, não dá para englobar todo mundo. Seria ótimo, mas não dá. Então, a necessidade da gente pontuar raça, etnia, gênero, orientação, é porque a gente não tem política pública que atenda à tão falada universalidade do SUS. Então, a gente precisa categorizar, a gente precisa pontuar exatamente quem são aquelas pessoas,
para dizer para a medicina que a gente precisa que seja visto isto. Quando a gente fala, por exemplo, uma mulher trans, ela precisa cuidar da próstata. Um homem trans tem que ir ao ginecologista. Uma pessoa negra, ela tem a probabilidade da anemia falciforme. Uma mulher lésbica que sofre horrores quando vai ao ginecologista, por exemplo, né? Porque infelizmente nós temos profissionais, muito entre aspas, que acham que ela não precisa fazer um preventivo porque ela não tem sexo com o gênero masculino. Então, enquanto esse tipo de coisa acontecer, a gente precisa pontuar que é para poder reivindicar. Eu também espero que um dia a gente consiga olhar como pessoas, que a gente vai chegar na hora e vai falar assim, olha, eu preciso disso, está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa pontuar. Infelizmente, a gente tem que dar a cara, a gente tem que se declarar, a gente tem que dizer o que a gente precisa para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, porque senão as coisas não acontecem. Né? Em relação à empregabilidade, nós precisamos de cotas, nós precisamos de ações afirmativas, porque é humanamente impossível, eu acho que é irracional, a gente pensar que um país que está se abrindo uma lacuna enorme, né, entre a juventude e idade de estar contribuindo, de estar trabalhando, de estar produzindo, que a gente sabe que a violência está ceifando a vida dos nossos jovens. E isso está deixando um buraco enorme. A gente tem uma galera que ainda não está no mercado de trabalho e a gente tem uma galera mais velha que está saindo do mercado de trabalho e muitos não podem sair ou estão saindo e voltando para fechar esse buraco que se formou. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma população ociosa, capacitada, boa para trabalhar, que é a população LGBTQIAP+. Nós temos mulheres trans graduadas e pós-graduadas vivendo de prostituição para poder ter o que comer. Então, assim, precisa ter esse olhar de trazer essas pessoas e deixa a sexualidade da pessoa para lá, a diversidade. Que nós somos iguais nas nossas diferenças. O que a gente precisa é que as pessoas entendam, isso é a vida de cada um. Eu preciso saber aqui é da capacidade dessa pessoa criativa, elaborativa, de construir. E aí a gente vai ter gente aberta para cobrir essas lacunas que estão se abrindo. Mas até que isso aconteça, até que a gente tenha esse entendimento, até que a sociedade pare de acreditar em tanta fake news, né? Até que parem de apresentar 15 projetos de lei por dia com alguma ideia para prejudicar a população trans, a gente ainda vai ter muito que lutar. É isso.